Capítulo 742. Após um breve momento de silêncio, Klein levantou o chá preto e tomou um gole. Ele disse com um sorriso: é algo que pode ser considerado, mas o imperador Roselli disse uma vez para nunca ter pressa em tomar uma decisão. Somente após repetidas comparações é que se receberá a melhor resposta. Existem outras opções? Walter, que usava uma luva branca, respondeu sem qualquer anormalidade em sua expressão. A Rua Phelps também atenderia ao seu pedido. Lembro que a unidade 9 está disponível para aluguel. É uma vila de 2 andares com mais de 10 quartos. Possui estábulo, dependência de empregados e pequeno jardim. Os móveis e utensílios são relativamente antigos, mas são considerados decentes. O aluguel anual é de 220 libras. É um preço bastante razoável. No entanto, a Rua Phelps significa que fica a menos de 100 metros da Catedral do Santo Samuel. Embora isso ajude a ficar bem debaixo de seus narizes, muitos dos pedestres serão falcões noturnos. Seria muito inconveniente para mim sair e voltar, tornando fácil cometer erros. Klein, que originalmente tinha um orçamento de cerca de 160 libras, de repente sentiu que 220 libras era um preço muito bom depois de passar pela catarse do preço da mansão ajardinada. Isso o fez suspeitar se o mordomo Walter havia lhe oferecido deliberadamente uma escolha cara logo no início. Klein ponderou por alguns segundos e disse: algum outro? Walter respondeu sem demonstrar qualquer sinal de impaciência: Rua Boquilunde, número 160, também está disponível para aluguel. É uma casa de 3 andares que também conta com jardim, estábulo e dependências de empregados. São mais de 10 quartos, mas sua localização não é tão boa quanto a unidade 32. As decorações, móveis e utensílios podem ser considerados decentes. Tem um aluguel anual de 315 libras. 315 libras. A taxa de aluguel passou pela mente ligeiramente entorpecida de Klein. Ele perguntou pensativo: o que você sugere? Naquele momento ele já havia decidido uma resposta, mas como empregador, não teve pressa em expressar sua decisão. Isso porque ele seria facilmente menosprezado se sua decisão fosse de conhecimento geral. Walter pensou seriamente e disse: Rua Boquilunde, número 160. Em comparação, os vizinhos serão mais úteis para entrar na alta sociedade. Quanto à unidade 32, é excessivamente extravagante. Alugá-la imediatamente fará com que os vizinhos ao seu redor acreditem que você não tem o autocontrole necessário, fazendo com que pareça inapropriado. Simplificando, alugar uma casa que custa 1.260 libras por ano com tanta facilidade fará com que os vizinhos me definam como um esbanjador arrogante e ostensivo. Para um magnata que está tentando entrar na alta sociedade, tal reputação será terrível. Klein tomou um gole de chá preto e perguntou com um sorriso: então, por que você me ofereceu a seleção da Rua Boquilunde, número 32? Walter curvou-se sem pressa e disse: honrado senhor, sou apenas um mordomo. Minha responsabilidade não é decidir, mas apresentar todas as opções adequadas e dar-lhe algumas sugestões para sua consideração. Em uma situação em que não tenho conhecimento de suas preferências exatas, tenho que fazer o meu melhor para lhe fornecer todas as opções possíveis. Muito profissional. Ele provavelmente está preocupado com o fato de Duane Dantes ser um novo rico que gosta de exibir sua riqueza, então primeiro escolheu a Rua Boquilunde, número 32, como uma forma de me sondar, para ajustar suas sugestões e estilo de gestão. Klein sorriu e disse: vamos eliminar a unidade 32. Devemos escolher uma das outras duas. Antes de tomar uma decisão, estou acostumado a fazer uma visita. Vamos sair depois do almoço. Sim, senhor.
Walter continuou com aquela expressão severa e antiquada. Reticências. Ao sul da ponte, Igreja da Colheita. Ellen White estava limpando os castiçais de prata enquanto refletia sobre as pistas fornecidas pela senhorita. Mágica. Uma reunião secreta de Beyonders. Isso equivale a não fornecer pistas. Será bastante difícil prosseguir com o assunto. E não poderei participar da reunião em tão pouco tempo. Ellen observou-se na superfície do suporte prateado enquanto penteava o cabelo. Então, largou o pano, retirou-se para o primeiro banco da catedral e sentou-se enquanto observava o bispo Ultravisky orando seriamente diante do altar com o olhar desfocado. Pensamentos vieram à sua mente enquanto ocasionalmente criavam faíscas. Ellen de repente percebeu um detalhe. Por que apareceria um fantoche que desperta o imenso interesse do crente da lua primordial? Fantoche da lua. Parece uma isca. Poderia ser uma armadilha projetada por Rusbatory e os outros? Os olhos de Ellen brilharam quando ele se levantou de repente. Rusbatory era um barão sanguíneo que participava da competição de caça. Ele foi visto por Ellen como seu concorrente mais forte. Quanto mais Ellen pensava nisso, mais achava que era uma possibilidade. Isso porque ele sabia que Batory era um entusiasta de antiguidades, que gostava especialmente de colecionar todo tipo de bugigangas estranhas do continente sul. Depois de andar de um lado para o outro algumas vezes, ele curvou os cantos dos lábios e riu. Ele disse silenciosamente: não tenho como entrar na reunião de Beyonders para procurar a localização de Windsor, mas posso monitorar Rusbatory e acabar com o alvo antes dele. Haha, estou ansioso pela expressão dele quando isso acontecer. Sim, a pista da senhorita. Mágica realmente vale 100 libras. No momento em que Ellen estava se sentindo anormalmente excitado, o bispo Ultravisky terminou suas orações, aproximou-se e olhou para ele. Ele disse com uma voz gentil: nossa piedade não está na nossa fala, mas em cada detalhe da nossa linguagem corporal. Você não estava focado o suficiente hoje. Limpe o castiçal novamente. Tudo bem, respondeu Ellen, sentindo-se subitamente envergonhado. Depois que o padre se virou para caminhar até o confessionário, ele recuperou o juízo enquanto murmurava, divertido e furioso: não sou nada piedoso. Não preciso parecer piedoso. Reticências. Fileiras de guarda-sóis alinhados em ambas as extremidades da rua, fazendo com que as ruas parecessem bonitas e tranquilas. Com sua bengala incrustada de ouro na mão, Klein saiu lentamente da unidade 160. Ele silenciosamente respirou fundo e se virou para olhar para Walter. Diga ao proprietário que estou muito satisfeito. Vou alugá-la temporariamente por 1 ano. Poderemos nos mudar para um lugar melhor mais tarde, como o Burgo Imperatriz. Suas palavras sugeriam sua ambição de obter um título aristocrático, já que o Burgo Imperatriz era um lugar onde os nobres se reuniam. Quanto ao motivo pelo qual ele não alugou meio ano para economizar dinheiro, foi porque essas propriedades de alto padrão só aceitavam contratos de longo prazo. 1 ano era o mínimo. Para ser franco, se o dinheiro não fosse um problema, Klein gostava bastante da casa. O gramado estava limpo e o jardim era lindo. O mobiliário era adequado e os produtos eram requintados. Havia muitos quartos, móveis suficientes e muitos banheiros em todos os andares. Mesmo os estábulos e os alojamentos dos empregados nos fundos não eram de má qualidade. Era a melhor residência que Klein poderia ter imaginado no passado. Walter respondeu imediatamente: vou contratar um advogado daqui a pouco. Senhor, que solicitações específicas você tem em relação aos servos? Klein caminhou sob as sombrinhas em Tis e sorriu. Gostaria primeiro de ouvir suas sugestões. Walter pensou por um momento antes de dizer: Senhor,
Você precisará de uma governanta de qualquer maneira. Durante a entrevista, Klein mencionou que Duane Dantes não era casado e não tinha filhos, nem tinha amantes em Backlund, portanto, ele não precisava de uma empregada doméstica. Duane Dantes assentiu gentilmente, sem expressar qualquer intenção. Walter continuou: suas funções seriam administrar as criadas e as despesas da casa. Senhor, você não pode deixar tudo comigo ou com a mesma pessoa. O equilíbrio é uma arte na política e também um bom método para administrar uma casa. O imperador Roselle disse uma vez que o poder absoluto corrompe definitivamente. Estou confiante em mim mesmo antes do dinheiro, mas é apenas confiança. Muito honesto. É necessária uma governanta. Ela custará cerca de 30 a 40 libras por ano. Klein assentiu. Ok. Naquele momento, Walter caminhava atrás de Klein, mas quase ao seu lado. Ele estendeu a mão para parar uma carruagem alugada. Na carruagem, ele continuou: vou pedir à Associação de Assistência aos Servidores Familiares que produza uma lista de nomes para a seleção da governanta. Você deve escolhê-la pessoalmente e não darei nenhuma sugestão. Com base na situação residencial atual, você também precisará de um administrador que pode ser homem ou mulher. Você vai precisar de um manobrista, uma empregada responsável pelos quartos e 2 camareiras que ficarão encarregadas da sala e da sala de atividades. 2 servos para o manobrista, uma empregada de salão, uma zeladora, 2 lavadeiras e 2 trabalhadores manuais. Além disso, você precisará de um cozinheiro, 2 jardineiros, 2 cocheiros, ou um cocheiro e um cocheiro auxiliar. Se necessário, você pode ter um atendente adicional, um assistente de mordomo, uma vice-governanta e uma segunda cozinheira. Atualmente você não tem nenhuma carruagem, mas definitivamente terá 2 no futuro. Uma carruagem de 4 rodas custa cerca de 300 libras. Um de 2 rodas custa cerca de 100 libras. Enquanto ouvia seu mordomo apresentar detalhadamente os criados necessários, a mente de Klein ficou entorpecida. Ele não queria fazer contas de quanto precisava gastar. Afinal, era pago semanalmente ou mensalmente, e não anualmente. Ignorando o atendente, o assistente de mordomo, a vice-governanta e a segunda cozinheira, haverá de 10 a 11 criados, e as criadas com a governanta serão cerca de 9 a 10. É basicamente várias vezes o que calculei. As despesas de cada semana ultrapassarão 10 libras. Isso só poderá ser determinado depois que todos forem contratados e seus salários negociados. Tem também a carruagem. A mente de Klein não pôde deixar de vagar ao ver a boca de Walter se movendo sem parar. Vendo o sóbrio e extremamente digno Sr. Duane Dantes balançando a cabeça de vez em quando, Walter inconscientemente ampliou o assunto. No futuro, você também precisará alugar uma mansão no subúrbio para receber os amigos e passar um fim de semana maravilhoso por lá. Não há pressa. Pode esperar até que você realize vários bailes e banquetes na unidade 160. Senhor, não mencione empregadas domésticas na frente dos vizinhos desta rua. Somente aqueles com salários abaixo de 500 libras por ano contratarão empregadas domésticas. 2. Porque não conseguem contratar empregadas suficientes para cuidar das diferentes partes da casa. Reticências. Klein ouviu entorpecido enquanto reflexivamente exibia um sorriso caloroso. De volta ao hotel, ele observou Walter sair antes de se sentar novamente, sua expressão desmoronando. Faltavam 20 minutos para as 3, Klein esfregou as têmporas e levantou-se lentamente. Ele foi para seu quarto e se preparou para começar a reunião de tarô desta semana. Notas. 1. Faz tudo. 2. Olha, vou ser sincero, em inglês eles têm trocentos nomes para empregada doméstica, housemaids,
nursery maid, chambermaids, scullery maid e etc. Mas no PTBR temos apenas empregada doméstica, criada e serva, então MT provavelmente eu irei usar os mesmos termos para coisas diferentes, simplesmente porque o PTBR não tem as palavras certas. Ponto.